pessoal, vamos lá? Na semana passada nós terminamos a aula falando um pouco sobre a questão lá do quadro da primavera, né? Criado por Sandro. E nessa videoaula eu vou trabalhar algumas coisas que nos 45 minutos ali não foi possível e vou, enfim, dar continuidade. Primeira coisa, a Itália. Tá vendo essa imagem que eu estou colocando aqui? A Itália, ela foi responsável por ser o berço do Renascimento. Então quer dizer que a arte começou na Itália? Não. Quer dizer que a Itália ela recuperou, a Itália foi que deu início a esse retorno, né, da arte. Primeira coisa, qual era o nome? Era na cidade de Florença. Isso é muito importante lembrar. Por quê? Imagina que eu peço lá na prova para colocar explique por que e onde o período do Renascimento foi importante. E a cidade de Gênova e a cidade de Florença foram então as mais importantes, consideradas aí o berço do Renascimento. Isso é válido lembrar porque naquela época a cidade, ou Florença e Gênova, não eram chamados ainda de países, sim somente de cidades. 150 mil, mais ou menos, a média de habitantes que cada uma delas aí tinha, em torno, né, de 150 mil. E na aula passada faltaram alguns pontos importantes, como os MEDs, na questão religiosa. Na questão religiosa, eles também saíram da arte e foram para a religião? Sim. Lembra que a Igreja Católica continua existindo, a Igreja Católica não acabou. O Renascimento, ele só desvalorizou um pouco aquilo que no período da Idade Média eles valorizavam na igreja, como aquela importância dada aos papas ou aos padres. Só que os Médici, eles foram tão influenciadores na época que eles chegaram a conseguir cargos na Igreja Católica. Como eu estou colocando aqui nessa imagem, dá para a gente ter uma ideia que é a seguinte: esse daqui é o membro, né, da família dos Médici, que é o Leão X, e nós vamos ver que ele, jovem ainda, conseguiu ter bastante influência na igreja. E por ser de uma família rica, ele conseguiu ter privilégios que hoje um adolescente na idade de vocês não teria. Com 14 anos, ele conseguiu, então, ter o cargo de cardeal. 14 anos ele já tinha poder para mandar e desmandar algumas coisas na igreja. Imagina você hoje sendo responsável por uma igreja, ou sendo responsável por um grupo religioso. Seria mais ou menos isso. Mas é só uma ideia de como aconteceu naquela época. E ele conseguiu também alcançar o cargo de papa. Por que ele conseguiu alcançar o cargo de papa? Porque ele já tinha influência, ele já tinha dinheiro. E isso fez com que ele comprasse, não somente ele, mas vários outros. A gente acaba não mencionando, porque são vários, mas pelo fato deles conseguirem ter dinheiro, pelo fato deles conseguirem manipular a sociedade, eles então conseguiam ter cargos importantes, que na época, né, eram vistos como cargos importantes. Agora, muito válido lembrar que a sociedade ainda estava dividida. Então, por mais que o sistema feudal tivesse acabado, ricos continuam existindo, pobres continuam existindo e os servos continuam existindo. Então, a sociedade ela permanece dividida. Não vamos ter uma sociedade igual agora. A sociedade continua com aquela pirâmide social que nós vimos no capítulo anterior. E agora você vai ver que o Renascimento se divide em 3 partes. O primeiro dele é o 300, período, né? 300. 300 mesmo, dessa forma que se fala, 300. Como que funcionou isso? Nesse período nós vamos ter essa transição da Idade Média para o Renascimento. Outro ponto, humanismo. Eles começam agora a utilizar do humanismo. O humanismo está lá no livro, e eu falei isso na primeira aula sobre esse capítulo, se não foi a primeira, a segunda, que o humanismo ele trazia uma valorização agora do homem. Volta lá no livro de vocês e deem uma lida no comecinho lá do capítulo que ele fala sobre o humanismo, que é de fato humanismo. E também pode pesquisar
E dessa forma você consegue entender. Nós temos o próximo ponto, que seria também o resgate da cultura greco-romana, que vocês também já sabem. E em último ponto nós temos a manutenção de alguns pontos religiosos da Idade Média. Como assim, professor? Eles não estavam lutando contra a Igreja Católica? Sim, mas eles não estavam lutando contra a religião. Eles queriam sim que a igreja mudasse algumas ideias, mas eles não queriam que a religião acabasse ou ela deixasse de existir. Então a religião continua existindo, só que algumas coisas vão mudar. A forma de pensar, né? A mentalidade, como eu falei na aula passada. 400 é o nosso próximo período. Nesse período 400, nós vimos na aula passada que eles vão agora realizar algumas valorizações artísticas. E é nesse tempo do 400, nesses anos aí, que eles vão então valorizar, por exemplo, o incentivo aos artistas. Então agora que os mecenas, como o Leão X, vai ficar importante, agora que ele vai conseguir, não somente ele, mas outros também, influenciar na arte. Eles vão conseguir agora patrocinar e o seu nome vai ficar famoso. Então, nesse período, nós temos os mecenas então sendo valorizados. Eles também buscavam a estética da perfeição, como eu falei na aula passada. Então, todas as características que vocês anotaram no caderno sobre o Renascimento na última aula faz parte desse período do 400. Quando nós falamos dos artistas, dois artistas se destacaram nessa época, que foi Leonardo da Vinci, que eu já falei com vocês, e também o Sandro, que eu também falei com vocês sobre a pintura lá da Primavera. E agora, não menos importante, o último período, que é Cinquecento. Isso mesmo, Cinquecento. Agora nós vamos ter uma fusão, uma mistura de coisas profanas com religiosas, coisas que eram da igreja, que agora eles querem trazer para o mundo na ideia de profanar. E nós vamos ver que tem meio que uma mistura, uma confusão das coisas. Mas por que isso? Porque agora eles queriam, através da literatura, criticar a igreja, queriam criticar a sociedade, eles queriam criticar também o modo de vida. Então, nós vamos ver que essa fusão, essa mistura eram para melhorar e até mesmo trazer novas ideias sobre como viver numa sociedade que era totalmente ligada ao sistema medieval. Vai se expandir o Renascimento, ele vai para outros lugares do mundo, como por exemplo Espanha, Portugal, países que estão ali próximos na Europa, né? Mas, enfim, vai se expandir. E o Renascimento começa a decair, ter uma queda. Por que essa queda, professor? Se eles estavam agora no seu auge, ou vamos dizer assim, estavam crescendo cada vez mais. Porque agora nós vamos ver que no mundo estava acontecendo uma outra descoberta, que é a descoberta da América, a descoberta de territórios que ainda não eram explorados pelos europeus. Então, essa ganância do dinheiro, essa ideia de ter novas rotas comerciais, desfavoreceu o Renascimento, que era o que as pessoas estavam focando na época. Então, os artistas começam a perder essa valorização que eles tinham antes, mas continuam existindo. Então, alguns nomes importantes. Michelangelo também. Michelangelo fez essa obra aqui. Cadê? Essa aqui? Não sei se vocês estão vendo. Enfim, essa obra aqui. E Michelangelo, então, tem na Igreja Católica, aqui na Catedral de Brasília, uma representação de uma das obras de Michelangelo, que é essa que vocês estão vendo. No livro de vocês também tem essa obra. E ela é importante porque representa também um avanço do Renascimento.